Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Bem, a nossa aula de hoje ela é especial. Esse vídeo, na verdade, ele vai servir como uma revisão para a nossa primeira prova, nossa prova 1 de História, ok? Bem, lembrando que os capítulos dessa prova são o 1, né, o primeiro capítulo, com o título Tempo e História. Nesse capítulo nós vimos a passagem do tempo histórico, a questão da linha do tempo, e o capítulo 2, Registros da História, né, onde nós estudamos exatamente qual é o trabalho dos historiadores, vimos também a questão do estudo do passado, a valorização, né, do saber, dos saberes, né, no plural, dos mais antigos, o que é ser um sujeito histórico e por aí vai. Bem, então, para a gente poder relembrar os pontos principais desse conteúdo, desses conteúdos, né, da nossa provinha, iremos começar o compartilhamento do nosso livro. Vamos lá, então. Já o compartilhamento vai iniciar. Dentro de alguns instantes, iniciando. Então, vamos lá, iniciando. Bem, e esse aqui é o nosso primeiro capítulo, né? Relembrando essa foto bonita aqui do pôr do sol, né? E vamos, então, à mensagem principal, né? Principal não, inicial desse capítulo, porque ele já dá uma resumida no que será visto, né? Podemos perceber a passagem do tempo de diversas maneiras. Por exemplo, observando o movimento aparente do Sol, notando em qual estação do ano estamos e utilizando instrumentos de medição do tempo, como relógios e calendários. Então, logo aqui de cara, nesse resuminho do capítulo, ele mostra para a gente que esse capítulo vai tratar, né, sobre o tema tempo. E ele já começa falando que existem várias formas de se medir o tempo, né? Existem formas naturais e formas artificiais de se medir o tempo. Formas criadas pela natureza, né? Utilizando, aliás, a natureza, e formas utilizando mecanismos criados pelos seres humanos. A forma natural, vamos dizer assim, de se medir o tempo é com o pôr do sol, nascer e o pôr do sol que marca o período do dia, as estações do ano, né? A questão das marés também, as fases da lua. E existem formas artificiais de se medir o tempo, ou seja, criadas pelos seres humanos, como, por exemplo, o relógio, calendário, né? Então, o foco desse capítulo é exatamente essa questão do tempo, ok? Bem, continuando aqui então. Além disso, podemos analisar as permanências e as transformações nas sociedades com o passar do tempo, verificando o que ficou parecido ou o que mudou nos costumes das pessoas. É muito comum, né, a gente falar de gerações. Ah, eu sou de uma geração que pensava de uma forma X. Já as novas gerações, né? Um exemplo, na minha geração não tinha tanta tecnologia. Já nessa geração está tendo aula online, olha, né? Como a tecnologia avança, muda com o passar do tempo e também vai mudando, né, os hábitos de cada geração. Isso tem a ver com o tempo, né? A minha geração são pessoas que nasceram no século passado, né? A nova geração, vocês nasceram já nesse novo século, no século XXI. Então, os hábitos são diferentes. A passagem do tempo, ela demonstra permanências, né, nos costumes, mas também modificações. Então, mais uma vez, revisando aqui, né,
frisando que o ponto principal desse capítulo é a questão do tempo, da contagem, da passagem, da percepção do tempo, tá? E é exatamente isso. Nós até temos algumas frases, alguns pontos já grifados, vamos olhar para eles. O tempo da natureza não depende das ações humanas, né? Deixa eu completar aqui, ó. O tempo da natureza não depende das ações humanas, porque ele se manifesta através de fenômenos naturais. Nós não temos como impedir o nascer e o pôr do sol, por exemplo. Ok? Já o tempo cronológico, ele pode ser marcado através de instrumentos criados pelo homem, como relógios, calendários, que servem para medir e organizar exatamente o tempo, né? Olha, pessoal, a nossa aula começa às 7h30 da manhã. Um exemplo, ok? Então, percebam essa diferença. Isso é importante a gente marcar para a nossa prova, né? Diferença de tempo, a forma de se contar o tempo, né? De se medir o tempo através da natureza ou não, né? São as duas formas. E o tempo histórico? Né? O que é o tempo histórico? Aqui tem uma definição bem interessante. Outra maneira de perceber a passagem do tempo é analisarmos as transformações e as permanências nas sociedades ao longo dos anos. Quando a gente... O exemplo que eu dei, por exemplo, das gerações. Na minha geração, nós não tínhamos tanta tecnologia. Na geração de vocês, a tecnologia faz parte do dia a dia. Isso é tempo histórico. Eu estou analisando as permanências na sociedade. As permanências e as transformações na sociedade. Aqui tem um exemplo muito interessante de crianças observando as roupas de cada época. Através das roupas, nós podemos, por exemplo, chegar às conclusões de como era a vida daquela sociedade. Aqui nós temos vestidos, né, roupas femininas. Então, como as mulheres de cada período da história se vestiam, eram vistas. Isso é um exemplo de tempo histórico, ok? Diacronia e sincronia. Importante isso aqui, pessoal. Bem importante, olha. Então, vamos lá. Diacrônica é quando acontece a análise, né, de uma sociedade, o estudo de uma sociedade através do tempo. Ou seja, todo o processo que constitui as transformações ao longo dos anos, tá? O próprio livro dá um exemplo aqui sobre a história do Brasil, né? Como o Brasil, por exemplo, vira uma república. E aí ele analisa o que aconteceu antes, durante o Brasil colônia e o Brasil império. Ele pega todo o processo daquela história, né? No caso, aqui do exemplo da história do Brasil. Já a perspectiva sincrônica é quando se estuda uma sociedade analisando os fatos que ocorreram ao mesmo tempo em outras regiões. Ou seja, na diacrônica, ele vai pegar tudo que aconteceu na história do que você quer analisar. Já a sincrônica, ele pega tudo que está na história mais o que aconteceu ao redor. Ok? Ou seja, não tem como falar da história do Brasil sem falar da história de Portugal e sem falar da história do continente africano. Por quê? Porque esses locais estão interligados. Então, isso é uma visão, isso é uma perspectiva sincrônica. Eu posso falar da independência do Brasil sem falar da chegada dos portugueses aqui? Ou da contribuição dos escravizados africanos? Não. Isso é sincrônica. Quando você não olha só para o objeto que você quer
analisar, mas sim tudo que está acontecendo ao redor dele, porque tudo influencia, ok? Então, vamos lá. Lembrando, pessoal, que na aula de hoje nós vamos dar destaque para os pontos principais, tá? Esses exercícios já foram todos feitos, todos corrigidos. Nós estamos aqui pensando elementos principais. E aí, para finalizar esse capítulo, é importante a gente falar da questão da linha do tempo, tá? Ela é um recurso que, principalmente os historiadores, utilizam para visualizar, né, para localizar os principais acontecimentos históricos. Então, a gente pode fazer linha do tempo de vários assuntos, né? Esse aqui, por exemplo, é da história do Brasil. Ele divide a história do Brasil em período colonial, imperial e republicano. Então, ele marca as principais datas. Por exemplo, 1500, né, a chegada dos portugueses. 1822, independência do Brasil. 1889, proclamação da República. Então, ele cria um gráfico onde você consegue visualizar as principais datas e os principais acontecimentos, que vão contar uma história com relação ao tema que você escolheu. Essa é a linha do tempo, ok? Bem, sendo assim, vamos passar, né, para o nosso próximo capítulo, né, que também cai na nossa prova. Chegando nele, registros da história. Bem, pessoal, deixa eu diminuir aqui para a gente poder visualizar. E aqui também tem textinho, ó. O textinho está desse lado. Deixa eu aumentar aqui para a gente poder visualizar. Para estudar história, é fundamental analisar os vestígios deixados pelos grupos humanos ao longo do tempo. Né? Nós brincamos, né? Fizemos ali uma comparação que o historiador é uma espécie de detetive e que esses vestígios são pistas, né, que o historiador vai lá buscando para poder tentar remontar esse passado. Por meio desses registros, é possível descrever como as populações viviam, como eram suas crenças e de que maneira se relacionavam. Então, esse é o principal tema do nosso segundo capítulo, Registros da História. Pistas, né, da história, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para ficar melhor a visualização. Lembrando que na aula de hoje a gente está só pegando os principais pontos, tá? E esse aqui, logo de cara, é um ponto bem importante. A questão das fontes históricas. Elas podem ser dos mais variados tipos, materiais, orais, imagéticas, né? Fotografia, por exemplo, fontes escritas, né? Como cartas, livros. Na verdade, existem dois grandes blocos, né? As fontes materiais e as fontes imateriais. Fonte material é tudo aquilo que você pode pegar, né? Esse livro é uma fonte material, você pega, né? E fontes imateriais, né? Aquilo que você não pode pegar. Você não pode pegar, por exemplo, uma entrevista, né? Uma música, né? Mas esses são os dois grandes diferenciais, né, das fontes, dois grandes grupos. Dentro desses grupos você tem fonte material, fonte oral, fonte imagética, fonte escrita, e por aí vai. A questão do saber dos idosos, né? Esse texto é bastante importante, a valorização do idoso. Já conversamos sobre ele já foi corrigido, tem aqui algumas perguntinhas, mas é importante que ele seja lido novamente por vocês na hora de estudar para a prova. Vamos lá. Essa foi uma entrevista, né, uma pesquisa. Trabalho dos historiadores, né?
falamos que os historiadores, eles funcionam ali como detetives que vão procurar esses vestígios, né, essas pistas deixadas pelos seres humanos. Continuando aqui. Construção do conhecimento histórico. Deixa eu aumentar aqui para ficar numa página só. As fontes históricas, elas são fundamentais para o estudo da história, né? É através dessas fontes, dessas pistas, que os historiadores vão desenvolver a interpretação do passado. Novamente, falando da questão da necessidade da busca por vestígios, por fontes. O historiador trabalha com fontes, com pistas, né? E que as verdades históricas, elas estão aí para serem questionadas, porque a cada vez que você encontra uma nova pista, um novo vestígio, a história pode mudar. E aí entra o último tópico bastante importante, que fala sobre sujeitos históricos. Quem são os sujeitos históricos? Somos nós. Somos todos nós que participamos da história, da construção da história, ok? Temos uma vida ativa, que vamos deixar alguma coisa para o futuro. Somos todos nós, ok? Bem, pessoal, sendo assim, eu pontuei os principais tópicos de cada capítulo, tá? E, passando para nossa segunda parte da aula, tem folhinha, uma folhinha também de revisão, e nós iremos corrigir. Beleza? Então, vamos lá. Número 1. Cite 2 fenômenos naturais possíveis de perceber a passagem do tempo. Naturais, foquem no naturais, tá? Então, sei lá, pode ser fases da lua, movimento das marés, nascer e pôr do sol. Dei aí 3 exemplos, só precisava de 2. Quais aspectos definem o tempo histórico? Vamos lá, então vamos analisar aqui. A correta é a letra D. Transformações e permanências culturais, sociais, políticas e econômicas. Ou seja, o tempo histórico ele é definido pelo que se transformou, pelo que se modificou e também pelo que permaneceu, né? Não dei o exemplo da questão das gerações, das roupas, né, que nós podemos analisar através das mudanças das roupas, por exemplo, a passagem do tempo, como uma sociedade vivia há 100 anos atrás e como ela vive hoje. Defina sujeito histórico, foi exatamente o nosso último tópico. E sujeito histórico, novamente, são todas as pessoas que estão deixando algo para o futuro, né? Que participa da história, que participa do dia a dia, deixando sempre algo para as próximas gerações. Ou seja, todos nós somos sujeitos históricos, ok? Bem, pessoal, sendo assim, deixa eu retornar aqui para a nossa aula, parar a nossa apresentação. Bem, espero que esse vídeo ajude, né, na hora de estudar para a prova. Lembrando que é sempre importante dar uma lida novamente nos capítulos e tentar refazer as atividades, né, do capítulo, da folhinha, enfim. Tá tudo aí no vídeo corrigidinho, pessoal. Só buscar nos vídeos anteriores, ok? Bem, boa prova para todos. Boa semana e um grande beijo. Tchau, tchau.